Atenção, amigos, ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Interativa. O Papo Cabeça da semana traz para você a magnífica, a marcante história de alguém que conseguiu realizar o seu sonho de infância através da música. Uma história marcante que vale a pena você acompanhar a partir de agora no Papo Cabeça da semana. Muito prazer. Eu sou Francisco Santos e esta é a Rádio Interativa. Hoje iremos bater um papo com a jornalista, cantora e compositora Cerce, marcada por idas e voltas, mas com um final feliz que mostraremos para os nossos ouvintes. Cerce, a primeira pergunta é algo que muitas pessoas nesse momento gostariam de saber. Quando você começou a se interessar pela música? Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu queria te mandar um abraço, Francisco, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Interativa, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no programa Papo Cabeça, respondendo as suas perguntas. Esse convívio com os internautas é bem bacana. Dizer que eu comecei a estudar violão muito cedo, eu tinha 8, 9 anos, e foi com a professora Donioli, no bairro do Bom Retiro, aqui na capital de São Paulo, e juntamente com os filhos dela, a Cristina e o Hélio, nós montamos um grupo, uma banda, tocávamos no bairro, tocávamos para as famílias, mas naquela época era de fato uma brincadeira, uma coisa sem pensar muito longe, né? Pensar que seria uma coisa profissional. Como a minha família, ninguém era envolvido com música, eu não tinha essa sensibilidade de achar que eu seria profissional, né? Enfim, foi uma coisa de criança e de adolescente, mas foi muito bom. Estamos diante de uma história muito importante, um começo marcado por tudo isso que nós acabamos de ver, acabamos de ouvir, mas não para por aí. O nosso papel enquanto rádio é levar música, entretenimento, diversão, mas também levar história real até os nossos ouvintes, parceiros e internautas. Cerce, gostaríamos de saber mais um pouco da sua carreira. Depois desse início na sua infância, quais foram os próximos passos diante dessa linda história? Aos 15, 16 anos eu comecei a escrever música, a compor música e participar de vários festivais estudantis, que era muito comum na época. Havia esse incentivo, né, para os estudantes. Trabalhei um ano na TV Bandeirantes, em 1972, 71, 72. Nessa época também, nessa fase da minha vida, eu fiz testes em gravadoras importantes aqui em São Paulo, que tinham seus escritórios aqui, como a RCA Victor, a Polygram, né? E fiz o meu curso de violão, me formei em 1978, violão clássico, mas eu tinha uma certa impressão de que eu não poderia viver de música, e fui estudar jornalismo. Fui estudar jornalismo e me formei em 1979 como jornalista. Eu pressenti, assim, de alguma maneira, que não seria fácil viver de música nesse país. Como tudo na vida, a história da nossa entrevistada teve algumas paradas. Por alguns momentos, ela teve que interromper o seu sonho de criança para se dedicar a outras atividades. Eu vejo que, por um período, você abandonou a música, é isso? Mais ou menos, né? Eu, como tinha feito jornalismo, eu prestei um concurso no Ministério da Agricultura, acabei trabalhando no Ministério durante 8 anos. E nessa época eu me afastei bastante da música. Mas é isso aí, a música chama de volta e eu participei de um festival numa casa noturna aqui em São Paulo, chamado Recanto Sertanejo, e lá eu ganhei 3º lugar.
e junto com as equipes, etc., do festival, fui convidada a fazer um disco, que foi esse primeiro aqui, que foi o SESC, né? Eu tinha, neste trabalho, 4 músicas autorais. Mas a década de 90 era muito difícil, não tinha condições mesmo, não tinha acesso às televisões, aos rádios, sem recurso financeiro, era chance zero, né, de entrar nesse meio artístico. E com isso eu acabei fazendo outras coisas, fui trabalhar um pouco na produção de algumas peças teatrais. Claro, eu sempre envolvida com a música, acabei abrindo um bar aqui em São Paulo, junto com um sócio. Nós estivemos mudando de conversa durante uns 3 anos, e lá eu cantei muito na noite, né? Tive essa oportunidade, mas não compunha nessa época, não. Eu dei uma parada, não via perspectiva mesmo, né? Acho que foi a década de 90, uma década, como não tinham as redes sociais, era bastante complicado. Para manter mais bem informados os nossos ouvintes, eu tomei a liberdade, Cécile, de ler, de buscar alguns conhecimentos sobre a sua pessoa. Na sua biografia eu li que você ficou um longo período novamente distante da música. Como foi essa fase para você? Sim, eu sempre tive um pouco dividida entre um trabalho formal, que eu precisava de ter a carteira assinada, né? E o trabalho com a música e com o teatro, que era uma coisa freelancer. Você não ganhava um dinheiro seguro, não era todo mês que você tinha um ganho, não é? E aí para mim ficou difícil, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minhas contas, minha família já morava em Bauru, no interior aqui de São Paulo. Eu estava sozinha aqui, lidando com as coisas da vida, né? E realmente na década de 80 e o comecinho da década de 90 eu fiz sim bastante shows, eu fiz programas de rádio, eu viajei divulgando o disco que eu mostrei para vocês, mas de fato a coisa começou a ficar um pouco complicada, até porque o país economicamente nunca foi muito estável, né? Todo mundo sabe os perrengues que a gente passa. Então eu acabei prestando um concurso na Universidade de São Paulo, acabei passando nesse concurso e por lá eu fiquei 21 anos da minha vida. E nesses 21 anos, que parece que passou tão depressa, eu de fato abandonei totalmente a música e não compus absolutamente nenhuma letra mais. Achei que como jornalista e como enfim, a função que eu tinha, né, trabalhando com eventos, fosse resolver a minha vida para sempre. E eu fiz isso até me aposentar recentemente, em 2016. Diante desta linda história, é impossível não perceber que a sua história, que a sua carreira sempre teve, sempre foi motivada. Evidentemente, quem motivou toda essa história foi a realização do seu sonho. Nós sabemos que para realizar um sonho nos dias de hoje não é fácil, e sempre foi assim. É por isso que nós devemos ter os nossos pés no chão, devemos acreditar na nossa capacidade intelectual, devemos elevar os nossos olhares sempre para o ponto de partida a qual nós saímos, mas perseverar e enxergar que nós queremos chegar em algum lugar. E você, Cécile, você fez exatamente isso. Sempre teve os seus sonhos como objetivo. E mesmo com o passar dos tempos, mesmo ocupando outras atividades, nunca desistiu da realização dos seus sonhos. Mas eu gostaria de saber o que te motivou a voltar. E desta vez eu acredito que, em definitivo, eu digo pela qualidade desse trabalho, eu digo pela qualidade musical, eu digo por tudo que eu já ouvi desse CD, desse trabalho, e eu gostaria que você nos respondesse o que te motivou a voltar e agora, com certeza, digo eu, diante
desse papo cabeça que agora é em definitivo? O que me motivou a voltar foi, acho que um chamamento que eu tive, né? Eu estava aqui em casa, já um pouco entediada. Para quem trabalhou a vida inteira, a aposentadoria não é um bom negócio, e eu estava um pouco entediada e decidi que eu iria fazer gastronomia, que é uma coisa que eu gosto muito, é um assunto que me interessa. Mas de repente uma voz dentro de mim falou: não, você volta para a música e termina esse projeto seu. Eu me assustei um pouco e falei: nossa, voltar para a música, né? Será que eu quero passar por tudo de novo? E abri o violão e falei: puxa, então acho que eu vou obedecer esse destino, se é que é um destino. E voltei a procurar uma escola de música. E no caminho dessa escola eu terminei na minha cabeça uma música que eu havia começado, que está no meu CD Compor e Cantar, que chama No Colo Dela. É uma música que eu fiz, acabei fazendo para minha mãe. Claro que presto uma homenagem a todas as mães, né? Quando eu terminei aquela música, eu tomei um gosto de novo pela música de uma forma extraordinária. Comecei a compor de fato, né? Parece que era uma coisa que estava represada dentro de mim e que veio vindo. Então, no comecinho de 2017, eu comecei a pensar no projeto, enfim, de fazer o CD. 18 eu conheci o maestro Tato Andreata, que trabalha comigo nesse projeto Compor e Cantar, que é esse CD aqui, que vocês estão tendo acesso aí no site, né? Estão ouvindo na rádio interativa. E são 10 músicas autorais. Nesse trabalho eu conto com o apoio do Caio Andreata, que é um violonista extraordinário, que fez os arranjos de 3 músicas acústicas que estão nele, né? Que é O Te Amo, Alma de Mulher e Sei o Que Será. E da número 1 a número 7 desse CD, eu conto com a bateria do Cláudio Baeto, o saxofone do Amilcar Lobosco, o contrabaixo do Celso Pixinga, o acordeon do Roberto Maia, que é o Maia Júnior, né? Todos são profissionais que já trabalham com artistas brasileiros, né? Alguns até de nome. E com esses músicos envolvida de volta nesse projeto, eu fiz o Compor e Cantar, que está aí, espero que vocês gostem. E os planos meus são fazer vários CDs, inclusive eu estou trabalhando já no segundo, que vai se chamar Compor e Cantar 2. Já estou com 3 músicas nas mãos do Tato Andreata. E é isso. Agora eu acho que é cumprir uma missão que eu tenho com a música e talvez, e se for possível, não abandonar ela mais. Um beijo, um abraço. Muito obrigada pelo carinho de todos. Muito obrigado por vocês estarem aí ligados nessa entrevista. Espero que gostem do meu trabalho. Fico feliz e até a próxima. O Papo Cabeça dessa semana conversou com a jornalista, a cantora, a compositora Cerce. Ela que nos trouxe uma linda história. Ela que trouxe um exemplo de motivação. Ela que conseguiu realizar o seu sonho de infância através da música, provando-nos que a música é um canal exemplar para a nossa vida. A música traz conhecimento, traz cultura, traz diversão, mas em primeiro lugar, a música traz histórias como essa, espalhada por todo o Brasil. Em algum lugar do Brasil, nesse exato momento, tem alguém com uma história tão bonita quanto essa. Cerce, muito obrigado por participar do Papo Cabeça da semana. A Rádio Interativa se coloca à sua disposição. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Este foi o Papo Cabeça da semana da Rádio Interativa. Na próxima semana, voltaremos com mais uma pessoa falando sobre a sua vida, a sua carreira. Algo que vai ficar na sua mente,
pois o nosso trabalho, o nosso papel enquanto rádio é levar música, informação, diversão, entretenimento. Mas em primeiro lugar, em principal lugar, levar histórias bonitas, motivantes, como a história da nossa jornalista, cantora, compositora, Cérce.